A casa é sua. Vai começar um estudo de um livro hoje. Esse aqui, ó. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Deu para ver? Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. A gente vai fazer uma série de estudos nesse livro. Toda quinta-feira vai ter. Eu preparei um monte de coisa no YouTube, mas deu tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Se em 2020 eu não morrer de corona, eu morro de infarto, de raiva desses trem de internet. Deus ajude. Mas a gente vai começar hoje conversar sobre temor de homens. E aí eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia. Isso aqui é um estudo bíblico. Então é muito importante que você tenha a sua Bíblia aí. Você tem a chance de mandar suas perguntas. Como a gente está aqui, dá para escrever alguma coisa, se você mandar e eu conseguir ler a tempo, talvez eu até consiga responder. Mas a gente vai começar então a trabalhar essa questão de temor de homens, que é um dos temas centrais da Bíblia. Abra sua Bíblia aí lá em Provérbios, no capítulo 29. Eu já pensei em falar um conselho aqui da igreja, que quando acabar esse troço todo, eu quero férias prêmio. Acho que eu nunca fiquei tão estressado na minha vida, igual nesses dias de corona, com esse trem de internet. O corona mesmo não me faz nem cosca, mas a internet, pelo amor de Deus, ela me dá a coça das coças das coças. Ô, gente, abre aí, Provérbios 29, versículo 25, e eu vou começar a falar algumas coisas nesse sentido aqui para nós aqui agora. Provérbios 29, 25, diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. A gente tem uma versão que não é arma ciladas, tem uma versão que é cai nas ciladas, cai na armadilha. Então a ideia é mais ou menos essa: faz ciladas para ser livre, eu vou explicar isso à medida em que a gente caminhar, ou cai para ser livre. A busca de liberdade em cima disso é a grande questão. Eu queria começar fazendo uma afirmação aqui. Pessoas têm medo de pessoas. O que vocês acham disso? Pessoas têm medo de pessoas. Vou começar a contar algumas histórias com relação a esses temores de homens. Esse livro que eu tenho lido, e vou estudar com vocês, esse livro, ele conta a história, o autor dele conta a história dele quando ele estava no ensino médio, e ele ia ganhar um prêmio de aprovação. Os melhores alunos da escola ganhariam um prêmio das melhores notas, do melhor desempenho esportivo. E aí ele era um menino muito novo, e ele ficava assim: eu sou uma pessoa que tira boas notas, então tem uma chance gigante de conseguir ganhar esse prêmio. Só que aí ele começou a pensar assim: se eu ganhar o prêmio, eu vou ter que ir lá na frente. E se eu tropeçar? Eles vão rir de mim. E se eu for lá na frente e falar uma coisa errada, o que a menina que eu gosto vai pensar de mim? Então esse cara entrou numa situação tão complexa que ele começou a orar para que ele não ganhasse o prêmio. Ele começou a pedir para não ganhar o prêmio a Deus. Só que aconteceu, então começaram a chamar as pessoas lá na frente que tinham ganhado o prêmio e não chamaram ele. Quando não chamaram ele, ele ficou assim altamente decepcionado, com raiva, e ele começou a perceber que havia nele um sentimento, um desejo de ser aceito pelas pessoas, um desejo de reconhecimento, de ser amado acima de todas as coisas. E quando isso não acontecia, a resposta dele era uma resposta de profunda decepção. Eu imagino que todo mundo tem isso, todo mundo fica decepcionado de alguma maneira quando você é esquecido. Sabe, tem uma festa, lembra de todo mundo, não lembra de você. Você fica chateado, você fala: por que lembraram de todo mundo, não lembraram de mim? Todo mundo fica chateado
Quando tem um jantar no lugar tal, todo mundo foi convidado, você não foi convidado. Teve um aniversário de criança, todos os meninos foram chamados, o seu menino não foi chamado, e aí você entra numa crise das mais profundas. Acredito que todo mundo, uma hora, passa por isso e fica naquela chateação, fala, por que me trataram dessa maneira? Então, assim, a gente acaba tendo medo de gente, acaba tendo medo de desapontamento, e o temor de pessoas, ele traz grandes prejuízos, porque todo temor, ele vai produzir identidade, todo temor produz identidade, todo temor produz direção. Então começa a guardar isso, o temor produz identidade, o temor produz direção, o temor produz gosto. Olha que coisa complicada. Então você começa a pensar bem assim, primeiro, deixa eu descrever o que é temor. As pessoas às vezes ouvem falar temer a Deus na Bíblia, e elas ficam assim, temer a Deus? Temer, respeitar a Deus. Você imagina que a Bíblia descreve Deus como alguém que pode te mandar para o inferno, um lugar de sofrimento eterno. Eu não entendo onde é que é só respeito. Temor aí é medo, medo. A Bíblia fala que no último dia haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia fala de homens assim, fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então essa conversa de que temor é medo, ela não é uma conversa muito bíblica. Qual que é a grande questão do temor a Deus? Você imagina, o Deus que eu temo me ama. O Deus que eu temo me fez membro da família dele. O Deus que eu temo me chamou para perto. O Deus que eu temo me criou. Então, ao invés de eu receber todos os juízos da parte de Deus, eu recebo bênçãos da parte de Deus, eu sou incluído na família de Deus por meio de Jesus Cristo, por adoção. Mas quando eu temo os homens me dirigem, os homens me dão identidade e os homens dão gosto, falam o que é bom e o que é ruim. Você que é pai de filho adolescente, se você quer descobrir o que o seu filho gosta, você precisa olhar com quem seu filho anda. Mas eu estou minorizando essa questão, porque é muito maior do que isso. Olha para você, olha as roupas que você usa e olha as pessoas que você anda. Você vai descobrir que às vezes há uma influência das pessoas que você anda com relação às roupas que você usa, a comida que você come, a marca do seu carro, o tamanho da sua casa. É interessante como é que nós somos dirigidos por isso. Por que gente tem medo de gente? Por que gente tem medo de gente? Porque você pode ser exposto, humilhado e rejeitado. Quem é que gosta disso? De ser exposto, de ser humilhado e de ser rejeitado. Você pode ser ridicularizado ou desprezado. Quem é que gosta disso? Você pode ser oprimido, você pode ser agredido, você pode ser ameaçado. Quem é que gosta disso? E aí uma coisa interessante nesse processo todo é a reação. Olha só isso aqui, temor de pessoas. O que acontece com a gente? Quando nós tememos as pessoas, as reações são ou a timidez profunda, uma timidez, você fala, o cara nasceu tímido, ele não gosta de interagir, ele é assim mesmo. Não, ele está se protegendo. Ele tem medo de se expor e ser humilhado. Ele tem medo de se expor e alguém falar alguma coisa, ser ridicularizado. Ele tem medo de abrir a boca e as pessoas rirem dele. E aí, por trás dessa timidez, que é tão defendida, você tem um homem que tem medo de homens. E aí está a complicação da história toda. Esses tempos atrás, alguns anos atrás, eu fui na escola dos meus filhos, e um dos meus filhos estava jogando queimada. A sala dele estava em educação física e a sala estava jogando queimada. E eu reparei que ele não estava jogando, ele estava num canto, no muro. Eu falei, por que ele não está jogando? Mas ele estava empolgado, como se ele estivesse jogando. E eu virei para ele e perguntei assim, por que você não estava jogando? Quando ele saiu, ele falou, eu estava jogando. Eu falei, o que você estava fazendo no canto? Ele falou, eu estava lá para não tomar bolada. Aí eu falei com ele, meu filho, quem não toma bolada não entra no jogo. Sabe, você está aí se escondendo da história e você não faz parte. Tem hora que a gente, em nome da proteção, a gente se esconde. Mas tem uma outra reação, que é a reação de atacar. Você vai lá, se sente envergonhado, humilhado, você se sente exposto, e aí o que você faz? Você ataca.
Aí você agride com palavras, você agride com atitudes, você machuca. Aí tem uma turma que fala que esse cara é positivo. Não, esse cara é altamente negativo. E então você é uma pessoa agressiva, e isso porque tem temor de homens. Daqui a pouquinho eu vou falar o que o temor a Deus faz com os homens. Irmãos, então a reação vai mostrar onde está o seu coração. Para começar, vamos começar aqui nos passos para solucionar isso. Primeiro passo, depois eu vou voltar nisso de novo, tá? Primeiro passo, reconhecer que o temor dos homens é um tema não central, não apenas central nas Escrituras, mas central na vida humana. Todo mundo tem isso, todo mundo, uns mais, outros menos. Todo mundo, não quer dizer que você tenha temor de homens toda hora. Tem hora que você não tem. O profeta Elias. O profeta Elias encara lá mais de 800 profetas de Baal e depois ele foge de Jezabel. Quer dizer, tem uma hora que ele teme a Deus, ele confia em Deus, enfrenta os profetas, mas tem uma hora que Jezabel fala que vai matar o profeta Elias e o profeta Elias foge. Então, uma coisa interessante nesse aspecto é que nem sempre a gente tem esse temor das pessoas, mas esse temor ele é muito poderoso. Então, primeiro, reconheça que há um temor de homens em você para a gente começar a resolver isso. Quando eu falo que é um tema central na Bíblia, eu gosto de pensar em Jó. A gente olha para Jó e fala bem assim, Jó é um exemplo de paciência. Já viu? Jó é exemplo de paciência. Mas lá no capítulo 3 de Jó, Jó já está impaciente. Ele já está maldizendo o dia que ele nasceu. Então ele não é tão paciente desse jeito. Mas é claro que ele é um sinônimo de paciência. A Bíblia descreve Jó como paciente. A outra coisa, você olha para Jó e você fala ali, é um texto que só fala sobre como viver o sofrimento. Olha para Jó nessa perspectiva. Olha para Jó na perspectiva de que Jó tinha que escolher entre temer a Deus ou temer perder a saúde. O que ele teme mais? A Deus ou perder a saúde? O que Jó teme mais? Ele teme mais perder dinheiro, teme mais a Deus ou perder dinheiro? Ele teme mais a Deus ou perder os filhos? Ele teme mais a Deus ou perder a dignidade? E ele perde tudo, tudo, tudo. Já reparou? Mas há uma coisa muito maravilhosa e esperançosa em Jó. Ele fala bem assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe, Jó olha para Deus e a esperança de Jó está em Deus. Outra coisa maravilhosa em Jó, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. A esperança em Jó não está no que ele pode fazer por ele, nem que os amigos podem fazer por ele. A esperança de Jó está no que Deus pode fazer por ele. E você? Em quem você confia? Você tem medo de quê? Você teme mais a Deus ou teme ficar doente? Nesses dias de pandemia, todo dia aumenta o número de gente que pega doença. Todo dia aumenta o número de mortos. E esse negócio de número é mais ou menos assim. Enquanto está fora da casa da gente é número. Quando chega na casa da gente é dor. Já viu? Está lá na rede alguma coisa, 20 mil alguma coisa. Chegou na sua casa basta. Um contagiado vai tirar a paz de todo mundo da casa. Se morrer na sua casa, meu amigo, é luto para uma vida. Então, assim, longe da casa da gente é número. Na casa da gente é dor. Na casa da gente é dor. Você teme mais a Deus ou teme a enfermidade? Outra coisa, você teme mais a Deus ou teme perder o dinheiro? E eu falo mais do que perder o que você investiu. Perder o que você tem. Se houver uma crise econômica aí tão poderosa que você não venha perder não apenas o que você investiu pensando no futuro, você venha perder o que você conseguiu agora. Se você perdesse tudo hoje, se você passasse do que você tem para nada, e aí, como é que ia ser? Se você olhasse para amanhã, você fala, eu não tenho dinheiro para comprar comida, carro já era, como é que ia ser? Você ia confiar em quê se você passasse por isso? Você tem mais o quê? A Deus ou perder seus filhos? Aqui, escuta o que eu vou falar. Perder filho é um negócio difícil demais. Quem é que quer perder filho? Pai nenhum devia ter que enterrar seu filho. Mas eu conheço, você conhece, todo mundo conhece pais que já enterraram seus filhos. E se você tiver que enterrar o seu?
E se o seu for primeiro que você? Acabou a vida? Acabou a paz? Ah, o relacionamento é o negócio da sua vida. Ah, eu casei, que coisa boa. E se você perder? Ah, não, seu casamento dá certinho, tudo na sua vida anda redondinho. Seu relacionamento é uma beleza, mas todo mundo nessa vida morre. Morreu, acabou a vida. É interessante que o temor a Deus coloca chão debaixo dos nossos pés para a gente suportar as perdas dessa vida. O temor a Deus traz a consciência de que nós somos peregrinos. Que isso aqui, meu amigo, é um processo que a gente está andando nele e não a razão da nossa vida, não o sentido e o significado de tudo. O temor a Deus vai nos fazer compreender que cada coisa que nós passamos e enfrentamos, de alguma maneira, nos leva ou mais para perto de Deus ou para mais longe de Deus. Então o temor a Deus tem muito a ver com isso. E aí a gente caminha. A grande pergunta, então, é por que nós temos medo? Quando é que esse negócio de medo começou? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis 3, versículo 7. Eu vou dar uma palavra para você sobre quando é que esse negócio de medo começou. Gênesis 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui conta a história da queda. E aí você tem que entender que está todo mundo aqui, até aqui, andando nu. Adão está andando nu e Eva está andando nu, isso não faz a mínima diferença. Parece que se despir não é o problema, porque não tem nada para ser escondido. Mas depois que eles comem do fruto que Deus havia dito para eles não comerem, agora eles percebem que estão nus. Agora eles têm olhos que procuram defeitos, olhos que condenam, olhos que enxergam os próprios defeitos, e a coisa vai ficando pior a partir de então. A primeira coisa também que é interessante é que pela primeira vez na história, o homem resolve tomar uma decisão, uma solução para a sua vida a parte de Deus. Eles vão fazer para eles roupas de folhas de figueira, pela primeira vez na história. Então o homem constrói uma realidade sem perguntar para Deus se aquele era o caminho de Deus para a realidade dele. E aí a história continua. Olha só o texto. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, esse Deus que eles andavam com ele toda a tarde, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Agora eles estão escondendo. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Pela primeira vez na história, o homem se sente nu. Ele tem a consciência de que errou. Tem a consciência de pecado, e quem tem consciência de pecado tem vergonha. É interessante que para aplacar a consciência do pecado, ou para tirar a vergonha do vocabulário, a gente muda as palavras. A gente tenta espantar Deus da história, a gente tenta meio que criar palavras mais bonitinhas para isso. Ah, não, o cara está muito tímido e com vergonha, e está de baixa astral, porque ele tem uma autoestima baixa, o outro tem uma autoestima boa. Mas uma coisa que me chama a atenção é, no fundo, todo mundo sabe que tem uma culpa que carrega. E no fundo, todo mundo sabe que tem um olhar que deixa tudo despido. E quando está todo mundo despido, qual é a crise desse processo todo? Não dá mais para esconder quem você é. Não dá mais para esconder seus crimes. Imagine se todos os seus pensamentos, se todas as suas palavras, se todos os desejos do seu coração e todas as suas ações de segunda até hoje fossem passados no telão da sua cidade. Rapaz, possivelmente você sairia dessa cidade. De vergonha. Tamanho seria o vexame, tamanho seria a humilhação, tamanho seria a exposição. Você não teria coragem nunca mais de pisar ali. Imagine que existe um olho, que existem os olhos que olham você e sabem quem você é. E aí não dá para fugir da culpa. Por mais que a gente tente maquiar essa culpa o tempo todo, dentro de você tem um coração que te acusa. Então, a primeira coisa do temor dos homens
O meu coração me acusa. E quando o meu coração me acusa, então eu passo a ter medo. Eu tenho medo de me expor e ser ridicularizado, de ser rejeitado, de ser humilhado, sabe? Eu tenho medo de 1 milhão de coisas. Mas tem uma outra situação. É quando você é vítima do pecado dos outros. Quando você vai ver o texto aqui, Deus pergunta para Adão assim: quem te fez entender que você estava nu? Você comeu da árvore? Aí Adão fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu. A responsabilidade acaba naquela hora, meu amigo. Agora ninguém mais tem compromisso com ninguém. Agora é cada um por si. E na cabeça de Adão e da humanidade caída, Deus contra todos. A crise agora está estabelecida e agora eu cometo um crime contra você. Você pensa numa pessoa abusada na infância. Alguém foi lá e descobriu a criança, descobriu a nudez da criança, expôs a criança à humilhação. Aí a criança vira um adulto e ela vê o presente pelas lentes do passado. E aí ela tenta esconder, e ela tenta agir e reagir. Aí ou ela é para dentro demais ou ela é para fora demais, porque lá atrás alguém cometeu um pecado contra ela. Você pensa uma pessoa estuprada. Sabe, alguém foi lá e à força cometeram um pecado contra ele. De vez em quando a gente comete pecado um contra o outro. Fala mal um do outro. Expõe um segredo do outro. Sabe, e aí faz mal para o outro nesse processo todo. E aí o outro tem medo. Eu estava ouvindo uma conversa esses dias e ele falou assim: a pessoa traiu minha confiança, porque eu confiei, falei do meu coração, e essa pessoa expôs o meu coração. Olha que coisa complicada. E aí pessoas têm medo de pessoas. Eu queria começar a caminhar para o fim e dar uma resposta para isso. A primeira delas: Deus mata um cordeiro. E Deus cobre Adão e Eva com um cordeiro. Não é a primeira menção do Evangelho, mas ali tem uma sombra. Tem uma sombra do Evangelho. Um cordeiro derrama o sangue. A roupa não é a roupa de folhas de figueira, a roupa é a roupa do cordeiro. E aí a primeira coisa para que a gente volte a temer a Deus de verdade e não temer os homens é nos cobrirmos das vestiduras de Cristo. É nos cobrirmos dos mantos justos de Jesus. É entender que a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo coloca sobre nós um manto de justiça, um manto de purificação, de maneira que por mais pecador que eu seja e você seja, quando Deus nos olha por meio de Cristo, e Deus nos declara justos, e Deus nos declara puros, e Deus nos declara santos, e no dia que você entrar no céu, você vai entrar parecido com o Senhor Jesus Cristo, e a grande mensagem que você vai carregar está nas vestiduras. Você tem vestes brancas porque você foi coberto pelo manto de justiça que é o manto de Cristo. Segunda coisa, você precisa temer a Deus. Temer a Deus ao invés de temer aos homens. Temer a Deus, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você precisa viver uma vida, entender que você vive perante a face de Deus todos os dias. Então, ao invés de viver direcionado pelos homens, viva direcionado por Deus. Viva para a glória de Deus, viva para conhecer a Deus, para amar a Deus, viva para descobrir quem é Deus. Busque a sua identidade, busque a sua direção em Deus. Não pergunte para as pessoas quem você é, não pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, porque todo mundo não tem essa noção real. Não pergunte para você quem você é, você vai mentir para você. Pergunte para Deus quem você é. O temor do Senhor vai reconstruir sua identidade. Você tem que entender que a direção de amor, ela está atrapalhada, a sua direção e a direção de todo mundo. Antes do pecado, a direção de amor era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Depois do pecado, a direção de amor que era para Deus veio para mim, a direção que era para o próximo veio para mim. De maneira que eu sou o centro de todas as atenções o tempo todo, e quando eu vou ver, assim, eu estou em crise, e o mundo está em crise, porque eu sou egoísta, e o mundo é egoísta, e ninguém tem uma real percepção de si mesmo, e nem quem mais gosta de você consegue falar de fato quem você é. Você precisa perguntar para Deus quem você é, você precisa perguntar para Deus o que Deus quer de você, qual é a sua função no mundo. E aí a última coisa, você precisa caminhar em direção ao serviço. Eu preciso ler uma frase aqui.
Eu fui tão abençoado com essa frase que eu não quero terminar sem ler essa frase. O caminho do serviço é a estrada para a liberdade. Você precisa servir seu próximo. Às vezes a gente tem as pessoas como nossa, sabe? A gente tem para usá-las e não para amá-las para a glória de Deus. Mas nós deveríamos aprender. Olha, escuta o que eu vou te falar. Estou acabando aqui. Não há um versículo na Bíblia que manda você se amar. É triste, porque no nosso tempo é incentivado, assim, recompensa sem mérito. Todo mundo hoje em dia tem que ser bonito, porque você não pode falar a verdade. Todo mundo é mais do que inteligente. Eu não estou falando de desprezar ninguém. Eu estou falando de falar a verdade em amor e de incentivar o esforço. Mas não, se eu falar a verdade, eu vou tocar na autoestima e vai destruir. E quando você vai ver, você destrói. Porque um cara que já é cheio do alto amor, ele vai ser mais cheio do alto amor. E como você é um reservatório de amor furado, e eu sou um reservatório de amor furado, e todo mundo é um reservatório de amor furado, meu amigo vai colocar amor ali e nunca vai encher. Nunca vai para lugar nenhum, pelo contrário, só cresce o egoísta, sabe? Só cresce o cara que se afasta de todo mundo. Nós temos que incentivar as pessoas a cuidarem uma das outras, andarem em direção uma das outras, amarem as pessoas como elas amam a si mesmas. O caminho do serviço é o caminho da liberdade, não é o caminho do temor aos homens. E aí eu quero terminar com essas verdades para você. Entenda uma coisa, ninguém foge do que eu falei. Mas você não precisa viver escravizado por causa disso. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. O Senhor Jesus Cristo pagou o mais alto preço para que hoje, aqui nessa hora, nós possamos temer a Deus. Pagou o mais alto preço para que eu possa servir meu próximo. Para que eu pare o ciclo de destruição, e o ciclo de destruição é: eu sou a melhor coisa que existe. Se ame, se ame, se ame, se ame. Quanto mais você se amar, melhor o mundo é. Mentira! Para com esse troço. O seu problema é porque você não se ama, quem dera. O seu problema é que você se ama de forma exagerada. Começa a dar amor para os outros, começa a adorar a Deus, começa a viver uma vida que agrada a Deus e cuida do próximo. É o jeito de quebrar esse ciclo de destruição que é o temor de homens. Irmãos, eu quero fazer uma oração aqui agora por você, terminar. Hoje foi sexta, ontem deu tudo errado. Mas quinta-feira que vem vai dar certo, se Deus quiser. Cada dia que passa nós estamos melhores do que nós estávamos. Aí quinta-feira que vem a gente vai para o 2º capítulo e continuar esse assunto. E eu queria te convidar à oração. Você falar: Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de misericórdia. Tem compaixão de mim. Vamos orar? E aí a gente encerra a nossa live de hoje. Domingo vai ter o culto aqui na igreja. Algumas pessoas vão poder vir, já se inscreveram. Outras não podem vir ou não conseguiram, tem um número restrito de vagas, mas o culto será transmitido online. Então, se você não vier, você pode ver o culto por meio do YouTube. Domingo vai ser transmitido pelo YouTube. Se tudo der errado, quando tudo der errado, eu pulo para o Instagram, e no final das contas o Instagram salva tudo aqui. Então, domingo a gente vai ter um culto aqui de louvor a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. E se você quiser rever esse vídeo, você pode ir para o YouTube depois, na página da igreja, rever esse vídeo e reconsiderar as paixões do seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, visita cada pessoa agora. O Senhor conhece aqueles que carregam temor dos homens. Todos nós carregamos. E aí a gente causa uma tragédia na vida. Vira uma tragédia ambulante. Uma tragédia de alto amor. Vive se bajulando e bajulando os outros para ser mais bajulado. E quando vai ver, o mundo é pior por causa disso. Tem misericórdia, quebra isso em nós. Ensina-nos. O Senhor nos colocou aqui para amar o Senhor e para amar o nosso próximo. Deus, cobre-nos com o manto de justiça de Cristo. Limpa o nosso coração. Fortifica a nossa fé. Encha-nos do seu Espírito. Visita cada casa agora. Dê paz, dê tranquilidade. Ó Deus, e que o teu Espírito trabalhe o nosso coração nesses dias. Eu imploro a sua graça, a sua bênção.
eu imploro uma vida que te glorifica, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado que você veio. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Tá joia? Um abraço, um beijão para todo mundo.